E depois de 2 exercícios pesados de conta, a gente tem um mais calminho aqui, mais teórico, mais bonitinho, astronomia e tal, nosso amorzinho, né? Aqui neste canal nós amamos a astronomia, espero que você também. E ele falava o seguinte, só de olhar a gente já pensa em tudo isso, tá? Bate o olho no desenhinho, vê um asteroide, fala bonitinho, vamos acertar essa questão. A maior parte dos asteroides tem órbitas entre Marte e Júpiter, no cinturão de asteroides. Mas há alguns deles que cruzam a órbita da Terra, como os que pertencem ao grupo dos Apolos, cujas órbitas têm forma indicada em verde na figura. Então tem uma elipse ali bem achatadinha, como vocês podem notar, né? Vocês percebam aí no desenho que a órbita da Terra e de Marte também são elipses, mas elas são, tipo, muito pouco achatadinhas, não são praticamente circunferências. Por isso até que a gente, na maior parte dos exercícios, aproxima elas para a circunferência. Mas a dos asteroides seria pedir demais, aproximar ele para a circunferência, né? Vocês olham bem que ele é uma boa elipse. Aí ele dá 2 pontos dessa órbita, ele fala, considere os pontos P e Q, que a gente já tinha visto ali no desenho, sobre a órbita de um asteroide do grupo dos Apolos assinalados na figura. Os valores da velocidade do asteroide e da intensidade da força gravitacional entre o Sol e o asteroide no ponto P, quando comparados com essas mesmas grandezas no ponto Q, são, respectivamente... Então, muita calma que agora essa pergunta ficou confusa, né, gente? Então, ele quer que a gente compare o ponto P em relação ao ponto Q, a velocidade e a força gravitacional. Então, tem 2 partes do nosso exercício, 2 contas ali meio que independentes, né? Vamos pensar na velocidade primeiro, que é mais legal. A velocidade, a gente tem que pensar na segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas. Lembram da lei das áreas? A lei das áreas fala pra gente que se a gente imaginar um segmento que liga o Sol, nesse caso até o asteroide, mas poderia ser um planeta, enfim, qualquer coisa que está orbitando ali. Então, esse segmento que liga o Sol, que está no foco da elipse, até o nosso asteroide, ele vai percorrer áreas iguais, vai varrer áreas iguais em tempos iguais. Então, a consequência disso é este belíssimo GIF que a gente tem aqui, para vocês visualizarem bem. E a gente percebe que a distância do asteroide até o Sol vai variar, porque o Sol está em um dos focos da elipse e ela é bem achatada. Então, quando ele está mais próximo do Sol ou mais afastado do Sol, a gente vai ter nomes diferentes, né? Mais afastado é a posição chamada de afélio e mais próximo é a posição chamada de periélio. E essa área que ele percorre, a gente pode imaginar que é meio que um triângulo, assim, bem forçado. E a gente sabe que quando a gente vai calcular a área de alguma coisa, por exemplo, de um triângulo, quanto maior for a base, menor pode ser a altura, para a gente ter uma mesma área. Ou o contrário, né? Quanto menor for a base, maior tem que ser a altura, para a gente ter a mesma área. Então, o que vai acontecer é justamente isso. Quando esse asteroide está passando próximo ao Sol, a base deste nosso triângulo forçado, ela tem que ser maior, porque a altura é menor, porque ele está mais perto. E lá longe, a altura vai ser maior, porque ele está mais longe, e aí a base pode ser menor, para que a área fique igual. Consequência disso, presta atenção no movimento desse GIF. Quando ele está mais perto do Sol, como a base era maior, ele vai percorrer mais distância, né? O deslocamento dele vai ser maior. E no mesmo intervalo de tempo, áreas iguais em tempos iguais. Isso significa que quando o asteroide está lá no afélio, lá longe, quanto mais longe do Sol ele estiver, mais devagar ele vai andar. A velocidade dele vai ser menor, porque ele está percorrendo um pedacinho pequenininho se a gente pensar em quilômetros, né? A distância de fato. Então, a velocidade é menor lá no afélio, enquanto aqui no periélio a velocidade dele é maior. Então, quando a gente vai comparar o ponto P ao ponto Q, o ponto Q está mais perto, então a velocidade no ponto Q é maior. No ponto P, como ele está mais longe, a velocidade é menor. Então, é como se o ponto Q estivesse aqui em cima e o P aqui embaixo, né? Então, presta atenção, ó, como ele está indo e olha no ponto Q como ele passa rapidão. Então, a velocidade em Q é maior do que a velocidade em P. Deixa eu vir pra cá. E aí, a gente vai responder aqui, né? Então, ele quer que a gente compare o ponto P ao ponto Q. Vai ser igual, maior ou menor? Vai ser menor no P comparado com o Q. Então, só pode ser a alternativa C ou E. Isso é a primeira parte. Aí, a gente fez da velocidade, né? Então, vai faltar a parte da força gravitacional. A força gravitacional, a gente tem que lembrar da fórmula. F é igual a G, que é a constante da gravitação, vezes a massa do Sol, que é o emão, vezes a massa do asteroide, que é o eminho, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Aí, se eu puser aqui no desenho, ó, no ponto P, a distância entre eles, já fiz a retinha aqui, liguei eles dois, é essa. Se eu fizer a distância no ponto Q, o que vocês acham que vai acontecer? Olha bem para ela. Ele está mais perto aí, né? Então, a distância Q é menor que a distância em P.
Se a distância é menor, aliás, se a distância em P é maior, o que a gente vai ter que pensar? Eu tenho uma força que é igual a um negócio, que é igual para os dois, dividido por um número maior. É como se fosse um chocolate. Quando a gente tem um chocolate, a gente vai dividir entre muitas pessoas, o nosso resultado, o que sobra pra gente, é pouquinho, né? Do que quando você vai dividir só com uma pessoa, você fica com muito mais do que se você dividir entre 10 pessoas. Então, se a gente divide entre mais pessoas, nosso resultado dá menor. Então, se a distância ali na nossa fórmula é maior, o resultado da nossa força vai ser menor. Então, para terminar, só pode ser menor e menor, que é a letra E.